entendendo a gravidade das situações, compreendendo as ações estipuladas e, mais do que isso, não deixando restar dúvida alguma quanto às nossas ações, que, em primeiro lugar, é preservar a vida da nossa gente. Ontem mesmo fomos surpreendidos com a manifestação do governo do estado quanto à restrição das atividades de comércio e outras tantas na região metropolitana da Serra Gaúcha, onde Bento Gonçalves faz parte, junto com outros 13 municípios. A partir disso, prefeitos de toda essa nossa região se mobilizaram e, como presidente da MESNE, liderei, junto com todos eles, uma condição frente ao governo do estado de buscarmos alternativas para que pudéssemos saber a nossa situação, passar ao governo do estado os nossos boletins epidemiológicos e, obviamente, tudo o que fizemos com o apoio da sociedade civil de Bento Gonçalves para criar condições de enfrentamento ao coronavírus. Sim, é um vírus. Como disse desde o início das nossas ações, a carga viral ela estará expondo a nossa comunidade, sob um aspecto de médio prazo, praticamente a 80%, 90% do nosso povo. Como disse também desde o início, uma parcela dessa população terá, a partir da sua condição de saúde, que buscar atendimento médico e hospitalar. Quando nós propusemos, desde o início dessa jornada, essa triste jornada, que tivéssemos que impor um isolamento horizontal, uma restrição das atividades em nosso município para respeitar a redução de fluxo de pessoas em nossa cidade, ela tinha dois grandes objetivos. O primeiro, frear a disseminação do vírus para que nós pudéssemos, como governo e sociedade, criar estruturas que dessem respaldo àquele percentual, como disse anteriormente, que buscaria a atenção médico e hospitalar. Fizemos isso de forma muito regrada e exemplar. Um exemplo não apenas para a região, para o estado, mas também para o país. Criamos diversos leitos de isolamento. Agora, nas próximas horas, nos próximos dias, entregaremos junto ao SIC, que coordenou com as demais entidades, e a ASCOM, Associação da Construção Civil, pelo seu gerente executivo do nosso processo e presidente da entidade, Milton Milan, uma condição de edificar as nossas estruturas de retaguarda hospitalar. Serão 40 leitos de isolamento que estão de forma magistral sendo organizados, como disse, com o apoio do SIC, do Rogério Capuani, liderando esse processo, e o Milton Milan, da Associação da Construção Civil, mas com todos os demais setores que nos ajudaram e todos os voluntários que colocaram suas mãos em serviço à nossa população. Mais do que isso, construímos 8 leitos de mini UTI junto à unidade de pronto atendimento 24 horas da nossa Secretaria de Saúde, lá no bairro Botafogo. Por outro lado, o Hospital Taquini, de forma muito exemplar e profissional, edificou então mais 10 leitos de UTIs, 4 deles já entregues e 6 que serão entregues nas próximas horas e dias. Isso faz com que, junto com a atuação do secretário Diogo Segabinazzi Siqueira, a compra e aluguel de respiradores, compra de EPIs, máscaras, luvas, compra de todos os insumos para dar proteção aos nossos profissionais da área da saúde, conseguíssemos realmente chegar no momento em que chegamos. E ponderamos isso junto ao governador do estado do Rio Grande do Sul, após uma reunião que se prolongou até as últimas horas da noite de ontem, onde reunimos CDL, Sindilojas e Câmara de Vereadores, pelo nosso presidente Rafael Pascoaloto, condições de apresentar ao senhor governador a real situação da nossa cidade e também da nossa região. Hoje de manhã, às 8h30, fomos recebidos, sob o aspecto virtual, junto ao senhor governador, que esteve muito aberto. E aqui o agradecimento, a sensibilidade do governador por entender, sob um aspecto de responsabilidade, regrar a vida e a garantia da ordem de nosso Estado, mas também ponderar as situações locais. Apresentamos tudo isso que lhes falei neste momento. E tivemos o aval do senhor governador para que cada um dos 14 municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha pudesse apresentar ofício, o qual já foi remetido ao gabinete do senhor governador, declinando da situação de atenção e regramento único em bloco para os nossos municípios, fazendo assim com que cada município consiga, de acordo com seu boletim epidemiológico, regrar
as situações em nossa comunidade. Com isso, quero anunciar que assinarei decreto municipal flexibilizando a abertura dos estabelecimentos comerciais e academias, desde que sigam regras muito bem explicitadas dentro deste decreto. Como, por exemplo, para os comércios, a entrada de clientes proporcional ao número de atendentes em cada um desses estabelecimentos, evitando assim aglomerações e, por óbvio, a disseminação maior do vírus. Filas existirão, desde que sejam nos espaços externos aos estabelecimentos, ambientes ventilados e ao ar livre. Mais do que isso, estamos garantindo neste decreto que todos os estabelecimentos, por seus colaboradores, tenham que usar máscaras e EPIs, luvas, que tenham que colocar à disposição álcool em gel ou outro produto de higienização para garantir a sanitização dos pontos de toque, balcões ou equipamentos que porventura venham a ser utilizados. Estamos fazendo com que a gente consiga retomar a nossa economia, reduzindo os impactos dessa epidemia global, mas mais do que isso, garantindo emprego e renda para a nossa população. Quanto às academias, importante ressaltar a necessidade de cumprimento pelos profissionais educadores físicos, que se mantiveram organizados, tal qual os membros do comércio, e dispostos a flexibilizar as suas atividades, reconhecendo que não estamos vivendo momentos de normalidade, estamos sim enfrentando de forma regrada uma grande epidemia viral. Para as academias, estamos dispondo em nosso decreto a necessidade de que cada operador, educador físico ou instrutor seja responsável por 3 clientes a cada momento, a cada estabelecimento, ficando estes responsáveis pela higienização dos equipamentos, ventilação dos ambientes e, obviamente, resguardando, mais uma vez, a vida do nosso cidadão. São essas ações que estão garantindo, aqui em Bento Gonçalves, mantermos um número baixo de contaminados por 100 mil habitantes. É uma regra da nossa região. É um jogo que nós precisamos jogar juntos. Não são os governos que farão pura e simplesmente as fiscalizações. É cada um dos senhores e das senhoras. É o respeito e a responsabilidade por estes pontos colocados em nosso decreto que garantirá que essas atividades continuem funcionando. Quando digo que o jogo precisa ser jogado por todos de forma conjunta, é porque sabemos que se não respeitarmos isso, a carga viral será disseminada num volume muito maior do que as nossas estruturas hospitalares conseguirão atender. E a partir disso, sim, teremos que fechar de forma mais radical os nossos setores, indo a zero a nossa condição de avanço. Quanto aos shopping centers, nós temos um regramento específico. Sim, mantendo toda a condição de atendimento com segurança dos nossos cidadãos, mas garantindo o funcionamento desses estabelecimentos. Aos restaurantes, importante entendermos que lá atrás havíamos encerrado as condições de atenderem por buffets. Hoje nós podemos flexibilizar, fazendo com que cada um dos estabelecimentos disponibilize um funcionário para servir as pessoas nos buffets, evitando então que as pessoas tenham toques nos talheres e todos os equipamentos dos buffets. É diferente, mas é uma forma que a gente tem de fazer com que estes estabelecimentos possam retomar gradativamente as suas condições de atendimento. Quanto aos rodízios, importante deixarmos claro que todos os profissionais, garçons, precisarão estar equipados com luvas e máscaras, fazendo assim uma garantia de que, com um espaçamento de no mínimo 2 metros a cada mesa, e também, ou 50% de mesas no salão, a gente continue a viver normalmente, frequentar estes estabelecimentos, mas garantindo a saúde de todos. Lembrando que estes estabelecimentos, assim como bares, que seguirão esta mesma regra, poderão funcionar somente até as 22 horas. Como disse, não é algo que nós queremos fazer. Esse vírus não nasceu em nossa cidade ou nossa região. Nós precisamos saber conviver com tudo isso e respeitar estes regramentos. Mas mais do que isso, peço atenção ao uso de forma adequada e massiva das máscaras. Sejam elas descartáveis, máscaras profissionais ou mesmo máscaras domésticas.
Isso vai fazer com que a gente consiga controlar a disseminação do coronavírus em nossa cidade. Não precisa ter dinheiro alocado, não precisa comprar máscaras caras, pode fazer a sua máscara doméstica, com retalhos de pano ou mesmo com panos comprados ou as máscaras comercializadas. Mas é importante que todos saiam de casa na medida do essencial, principalmente em pontos de aglomeração, como mercados, como lotéricas ou grandes estabelecimentos comerciais, utilizando esses equipamentos de proteção. É assim que a gente tem que aprender a conviver com o vírus, que é mundial, e evitar óbitos em nossa cidade e em nossa região. Hoje estamos muito seguros daquilo que estamos propondo, e por isso quero agradecer a compreensão dos líderes dos setores, quero aqui fazer menção ao Marcos Carboni, da CDL, quero fazer menção ao Daniel Amadi, do Cindy Lojas, quero cumprimentar o Gilberto Durante, do setor de serviços, o Rogério Capuani, do Centro da Indústria e Comércio, o Milton Milan, da Ascom, e em nome deles peço a gentileza de fazer sentirem-se todos abraçados, porque o processo de liderança ele não é simples em momentos de dificuldades. Ao presidente Rafael Pascoaloto, que conduz a Câmara de Vereadores, muito obrigado. Junto ao nosso líder de governo, Eduardo Veríssimo, representam os 17 vereadores eleitos sob o voto democrático da nossa cidade. Agradeço pela liderança, pela parceria e pela preocupação com as vidas e os negócios em nosso município. Assim, a gente vai diariamente analisando os boletins epidemiológicos que a Secretaria de Saúde, do secretário Diogo Siqueira, vem editando diariamente e, mais do que isso, fazendo o nosso respeito aos profissionais que desde o início não pararam suas atividades, colocaram em risco suas vidas e de suas famílias. Assim, a gente vai vivendo em Bento Gonçalves, com respeito à vida, aos nossos negócios, mas mais do que tudo, a vida em sociedade. Muito obrigado pela atenção de todos, pela compreensão da nossa comunidade. O nosso jogo, a gente joga junto, e o nosso time é o time de Bento. Muito obrigado a todos, e com a bênção de Deus, a gente vai sobrevivendo dia após dia.